e acontece que, em meio a várias abordagens aqui feitas, chama também aqui a atenção um destaque a ser dado à União Europeia, que avisa a China que não tolerará as concorrências desleais. Esta passagem aqui, como é que pode ser entendida por nós? Nas palavras da Presidente da Comissão da União Europeia, ela exige ou pede o acesso equo ao mercado chinês, porque eventualmente existirá restrições, né? Porque essa interpretação que se pode fazer, existirá eventualmente restrições de acesso ao mercado chinês da parte de empresários europeus. Mas também porque há um nível de produtividade chinês bastante elevado em relação ao nível de produtividade europeu, há um nível de inovação, diga-se, da China, a inovação tecnológica da China muito maior se comparada com os países europeus. Basta ver a componente das viaturas elétricas, não é? Com a Europa a recear a inundação desses veículos nos mercados europeus, antes que a Europa tenha, às vezes, até uma decisão coerente e unânime entre todos os Estados-membros, com os países grandes produtores de viaturas ainda não terem de todo transitado para a produção de veículos elétricos no espaço europeu. Basta ver que hoje este mercado é dominado fundamentalmente por viaturas elétricas produzidas por Tesla e também uma outra adaptação de viaturas elétricas da parte de produtores europeus, mas grandemente a produção de veículos elétricos é chinês, mesmo a Tesla tem uma grande fábrica de Tesla na China. Quer dizer, há aqui este receio de que todo esse nível de produtividade, de inovação tecnológica e eventual receio de acesso eco ao mercado chinês coloque a União Europeia em condições de desvantagem competitiva em relação à China. E também existe um déficit na relação comercial União Europeia-China, com a China ter o superávit nessa relação, com a União Europeia estimada em mais de 400 bilhões de euros. Nas palavras da Presidente da União Europeia, este número aumentou 10 vezes mais nos últimos 20 anos, o que mostra que, se não houver uma contenção, este déficit comercial, a balança comercial poderá ir aumentando, não é? Fazendo com que a China tenha sempre mais vantagens em relação comercial com a União Europeia do que vice-versa, ou não vice-versa. E depois há sempre essas questões que têm a ver com os princípios da democracia, dos direitos humanos, que a União Europeia leva sempre, não é? Quando fala do comércio, a União Europeia sempre leva consigo também os princípios da democracia, dos direitos humanos, que a China muitas vezes não tolera. A China, quando quer fazer relações com o Estado A ou o Estado B, quer falar só de relações comerciais, se forem relações comerciais, ou relações políticas, se forem relações políticas, ou cooperação de engenharia, se for este o caso, mas não abre mão, de regra geral, quando se pretenda imiscuir em assuntos que têm a ver com o seu modelo político, o tipo de democracia que tem, e também as acusações que muitas vezes rebate de que existem violações de direitos humanos na região de Xinjiang e de Tíbet. Ou seja, nesta componente nunca haverá uma concordância entre a China e a União Europeia sobre essas temáticas na sua relação de modo global. Mas o calcanhar daqui já é mesmo a componente econômica, com a China ter vantagens cooperativas ou competitivas com a União Europeia, e também uma questão que se coloca é se no seio da União Europeia, dos Estados-membros, há consenso sobre o tipo de relação a manter com a China, porque viu-se no decurso deste ano a Alemanha aprovar uma estratégia nacional alemã de relação comercial com a China, e também viu-se recentemente que, por exemplo, o governo italiano não renovou o acordo que tinha estabelecido no tempo do governo de Giuseppe Conte sobre a nova linha da seta. Ou seja, o atual governo da Itália saiu deste acordo porque disse que não cumpriu com os resultados esperados. Ou seja, de um lado, a União Europeia pretende equilibrar a relação comercial com a China, mas ao nível dos Estados-membros, as relações são dispares, porque depois também há Estados
da União Europeia, que tem boas relações com a China, e não há motivo de queixas maiores, não é? Enfim, há sempre esta dicotomia no ver da relação comercial entre a União Europeia e a China e cada Estado-membro da União Europeia com a China. Mas, em todo caso, esta 24ª Cimeira entre a China e a União Europeia é um passo importante na consolidação das relações comerciais entre os dois parceiros comerciais.